não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que você possa confiar, e que tenha até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, tenha mesmo um dono de quem. Desejo que você tenha quem amar. Eu quero ouvir vocês de alto. E quando estiver ainda existe amor pra recomeçar. Tá bonito demais. Eu desejo. Que beleza. Que saudade, né, amigo? Ainda existe amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Boa noite, gente! Lindas! Que saudade de vocês, que saudade das nossas lives, dos nossos encontros. Quem aí é da Teta Tribo? Quero ver, sou Teta Tribo. A Eli já vi que tá por aí, a Lid. Quem mais? A Lelê, a Fabi, que maravilha! Manu. Pri, hoje tem grupos de estudos, me desculpa, mas foi o único dia que eu consegui fazer a live. Se você quer ir pro grupo de estudo, à vontade, tá? Fica super à vontade. O grupo de estudo é conduzido pela Ninha. Oi, Mi! Ai, gente, que demais ter vocês aqui, que lindo! Teta Tribo, yes, Nina! Leda, oi, gente! Galera, seguinte, tava aí 2 semaninhas sem live com vocês, né? Mas eu tava aí me recuperando, me preparando, recuperando a energia, o fôlego pra estar aqui de novo fazendo lives com vocês. E eu escolhi um tema hoje que é como se libertar do julgamento pra viver daquilo que você ama. E não só para viver daquilo que você ama, mas também para você viver aquilo que você ama. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero saber primeiro, quem aí se preocupa com o julgamento? Não é de se preocupar com o julgamento em si, mas quem aí se sente um pouco, às vezes, travada por conta dessa questão do julgamento? Se sente um pouco tipo, nossa... eu sinto que eu quero fazer um pouco as coisas, eu sinto que eu quero fazer mais as coisas, mas o julgamento acaba me atrapalhando. Quem aí se sente assim? Quem aí sente isso de alguma forma? E eu tenho certeza absoluta
que você minimamente conhece alguém à sua volta que também se preocupa com o julgamento e que também gostaria de viver um pouco mais livre do julgamento. Então, vamos ter nosso gesto de amor e de carinho por essa pessoa hoje? Qual é o gesto de amor que a gente vai ter por essa pessoa? Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Você vai clicar nesse aviãozinho que tá aqui embaixo e vai mandar essa live para pelo menos uma pessoa que você ama e que você sabe que pode viver uma vida um pouco mais livre do julgamento e se libertar disso na vida dela também. E isso também é importante para você ter à sua volta pessoas que têm uma outra visão da vida, que estão procurando se libertar desses padrões para viver aquilo que amam e viver daquilo que amam, que são duas coisas diferentes, tá? Então, aviãozinho aqui, ó, pra gente poder começar a live depois que você mandar aí pra pelo menos uma pessoa que você ama. Topa? Topa expandir essa mensagem comigo? Pra gente construir uma tribo com mais pessoas vivendo dessa forma livre? Então, vamos lá. Maravilha. Gente, é o seguinte. Então, a live de hoje ela vai ser aberta, tá? Eu não vou fechar os comentários. Se você tiver dúvida, você vai me colocando aqui. E é o seguinte, a live de hoje, ela foi inspirada num atendimento que eu fiz essa semana com uma aluna minha, com uma cliente minha. E foi daí que eu tirei a ideia de trazer esse tema para a live de hoje. Por quê? Porque se desvencilhar do julgamento foi um passo de coragem que eu consegui dar na minha vida em vários aspectos. Foi no aspecto de trabalho, foi no aspecto de família, foi no aspecto de relacionamento afetivo. Então, teve vários pilares da minha vida que eu consegui deixar o julgamento de lado e me importar menos com o julgamento para poder viver daquilo que eu amo hoje e para poder viver aquilo que eu amo hoje também. E respeitar o meu desejo do coração, respeitar tudo aquilo que está dentro de mim e que eu amo fazer. E eu vi que eu posso compartilhar mais sobre isso, sabe? Com base em tudo isso que eu vivi. E eu percebi dentro da nossa tribo, né, das minhas alunas e também das pessoas que me acompanham aqui pelo Instagram, eu percebi que tem muita gente que ainda deixa de viver aquilo que ama ou viver daquilo que ama por conta do julgamento. E aí, inspirada nesse contexto todo e nesse atendimento que eu fiz essa semana, eu trouxe essa live para você. Então, se você em algum aspecto da sua vida, seja você deixar de viver daquilo que você realmente ama hoje, ou seja, se você está trabalhando com algo que você ainda não ama por conta do julgamento, ou se você está fazendo algo que você não quer, ou que é diferente do que você gostaria por conta do julgamento, fica aqui comigo até o final hoje, porque eu vou te trazer o contexto disso, vou te trazer os insights disso, vou te trazer a minha vivência sobre isso e vou te trazer um exercício para você colocar em prática na sua vida. Por quê? Conhecimento sem ação não gera transformação. Então não adianta nada você assistir a live aqui hoje se você não tiver com papel e caneta na mão ou minimamente se comprometer no final dessa live de colocar os exercícios em prática para que você realmente gere transformação na sua vida. Combinado? Então vamos lá. Conhecimento sem ação não gera transformação. Gente, é o seguinte, deixa eu trazer o contexto para vocês desse assunto de hoje. Num dos atendimentos que eu fiz essa semana, e aí eu conto o caso, tá, do atendimento, mas eu não conto o nome da pessoa para não expor a pessoa, porque não é sobre a pessoa, é sobre o contexto em si e sobre o quanto isso pode ajudar a gente, tá? Então é sobre isso que eu vou falar. Nesse atendimento, né, é uma pessoa que saiu do mundo corporativo, né? Então, assim como eu, largou aí uma carreira do mundo corporativo, né? Saiu na reestruturação que teve na empresa, ela acabou saindo. Ganhava super bem, 10 anos de carreira na área que ela trabalhava.
super reconhecida, né? Super bem estabelecida. E era uma referência tanto no trabalho dela quanto na família, né? Então a família olhava para ela e falava: nossa, que bom, fulana tá super bem estabelecida, ela tá super bem vista e tudo mais. E aí, quando ela saiu desse trabalho, ela começou a sentir esse chamado muito forte pelas terapias holísticas, né? E pelo mundo holístico. E começou a estudar isso, né? Começou a se dar de presente essas ferramentas de autoconhecimento. E uma das ferramentas de autoconhecimento que ela se deu foi o Theta Healing, fazer o curso de Theta Healing, e eu tive a honra de ser escolhida como professora dela. E o Theta Healing, gente, ele abre muito o seu campo, ele expande muito o seu campo para você começar a olhar para tudo aquilo que você deixou embaixo do tapete e resolver essas questões para criar uma realidade diferente, porém com leveza, com amorosidade. E na nossa tribo, a gente cria uma tribo que se apoia, uma tribo que a gente dá a mão uma para outra, que a gente se ajuda, para a gente não se sentir sozinha nesse processo, porque a gente não precisa ir sozinha. E dentro desse contexto, o que aconteceu? Ela se viu dando os passos dela nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de reconexão com a essência dela e de compreender o que ela ia fazer daqui para frente, né, pós mundo corporativo, com o que ela iria trabalhar. E aí foi muito louco, né, porque essa jornada, gente, de decidir o que você vai trabalhar e com o que você vai trabalhar, não é uma coisa assim, ó, que tem que ser um plim. Isso é uma jornada. A gente falou sobre isso na semana de introdução ao Theta Healing. É uma jornada de reconexão com o teu propósito, que pode levar uma semana, um mês, 5 meses, 6 meses, 10 meses. Tudo depende do seu nível de consciência, do quanto você olha para dentro de você e trabalha o seu autoconhecimento. É isso que determina o tempo dessa jornada. Só que nós estamos inseridos numa sociedade onde ainda a maioria das pessoas não trabalha com aquilo que ama. Então mais de 80% das pessoas não trabalha com aquilo que ama. Mais de 80% das pessoas está vivendo no piloto automático, vivendo de forma totalmente inconsciente e alienada da realidade. E essas pessoas acham, às vezes, que a vida é sobre isso, né? É sobre a gente trabalhar para ganhar dinheiro e se sustentar, ponto. Então, o que aconteceu com essa minha cliente, né? Ela começou a frequentar os lugares, né? E conversar com as amigas, com a família e tudo mais. E em cada lugar que ela chegava, as pessoas perguntavam assim para ela: e aí, fulana, você já tá trabalhando? Primeira pergunta que faziam para ela: e aí, você já está trabalhando? O que isso começou a gerar nela? Cobrança. Autocobrança. Imagina você num contexto onde existe você aqui, em volta de você existe, sei lá, uma rede de pessoas, coloca aí 10 pessoas, você no meio, 10 pessoas à sua volta. E você é a única pessoa daquela roda que está dedicando o seu tempo, a sua energia para o seu autoconhecimento, para o seu autodesenvolvimento. E essas 10 pessoas que estão à sua volta são pessoas que estão vivendo no piloto automático da vida. Então, qual é a visão que essas pessoas vão ter sobre você, sendo que só você está fazendo aquilo? Ou seja, você é o ET. Você é o peixinho fora da água, você é a esquisita do rolê, entendeu? Você é a esquisita do negócio. E todas essas pessoas, elas se veem de forma similar entre elas. E é como se elas estivessem certas e você estivesse errada. Alguém aí se identifica com esse contexto? Alguém aí se vê nesse contexto? Eu já me vi nesse contexto. Completamente. E hoje, inclusive, eu não me vejo nesse contexto porque eu escolho os ambientes com os quais eu vou frequentar e me relacionar, tá? Mas é isso que acontece na prática com a maioria das pessoas. E aí, essa minha cliente, ela começou a se ver, ela começou a sentir culpa
de estar vivendo no processo de autoconhecimento dela, de estar se dedicando ao autoconhecimento dela. E aí ela se viu num lugar que ela falou assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Como se o autoconhecimento já não fosse fazer alguma coisa. E aí aqui, a primeira reflexão que eu quero te trazer, né? O que acontece? E se você ainda não vive daquilo que você ama, em algum momento você vai passar por uma transição, seja nessa existência ou em outra, porque você veio aqui para fazer o que você ama. Então, o que vai acontecer nesse momento de transição? Se você entrar nesse momento de transição de forma inconsciente, que é como a maioria das pessoas à sua volta vivem, o que vai acontecer? Você vai começar a se entupir de coisas. Quando eu falo se entupir de coisas, é se entupir de conhecimento. Andressa, você é uma pessoa que tá aqui, que passa conhecimento pra gente, e você tá dizendo que a gente se entope de conhecimento. É isso mesmo que eu tô falando pra você. Porque quando eu trago conhecimento pra vocês, sempre eu falo isso para as minhas alunas em todos os nossos encontros, que não é sobre o conhecimento, é sobre o que você faz com o conhecimento. E para isso, você precisa integrar o conhecimento na sua vida. Você precisa aplicar o conhecimento na sua vida. E você, para isso, vai precisar de espaço. Você vai precisar de tempo para você integrar e refletir sobre tudo isso que você está aprendendo na sua vida, sobre todo esse conhecimento que está chegando até você. Só que se você entra nesse processo de forma inconsciente, você vai fazer um curso, você vai fazer 2, você vai fazer 3, aí você vai fazer agora o Theta Healing, depois você vai fazer o Reiki, depois você vai fazer a astrologia, depois você vai fazer a mesa não sei das quantas, e por aí vai. E tudo isso é incrível, é maravilhoso, só que de nada adianta se você não der tempo e espaço para você integrar todos esses conhecimentos. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que, se você estiver vivendo na pressão da sociedade e com base no julgamento da sociedade, você vai ficar se entupindo de coisas. Porque essa é uma forma que você está falando para você mesma e mentindo para você mesma que você está em movimento. Então, quando as pessoas vão te perguntar o que você está fazendo ou com o que você está trabalhando, você tem o que responder, para que elas entendam. Então você vai falar, tô fazendo curso X, tô fazendo curso assado, tô estudando isso daqui. Porque estudar é como se fosse uma linguagem mais comum para todas as pessoas entenderem. Então, isso te coloca numa posição de menos... É mais tranquilo para você responder isso do que você responder assim, eu tô tendo tempo para mim agora, eu tô investindo em mim. Eu tô me entendendo, eu tô me conhecendo, eu tô me reconectando comigo. Por quê? Porque quando você falar isso para pessoas que estão inconscientes, elas vão olhar assim para você, tá, mas como assim? Você não tá trabalhando? Como se isso não fosse um trabalho. Só que quando a gente entende o ponto de vista espiritual do trabalho, que é servir e evoluir, a gente entende que cuidar de você é o trabalho mais importante que você tem a fazer. Porque é só cuidando de você que você vai conseguir levar isso para o outro e fazer aquilo que você ama e viver daquilo que você ama. Entende? Então, olha o que acontece nesse processo. E aí eu vou começar a trazer um exercício aqui para você. Para quem tem papel e caneta, aí pega papel e caneta. Então, se você não tem papel e caneta, chegou agora na live, você não tá aqui por acaso. Você tá aqui porque tem alguma mensagem para você aqui que vai servir para você. Então, pega papel e caneta, porque a gente vai fazer um exercício. Inclusive, as minhas alunas que já estão trabalhando com aquilo que amam, que já se reencontraram, pega papel e caneta, porque esse exercício vai servir para você também. Esse exercício, gente, é uma ferramenta que eu recebi intuitivamente no momento que eu estava fazendo essa sessão com essa minha cliente. E depois eu fui ver que, na verdade, ela veio daquilo que eu aplico na minha vida hoje, até hoje, e que foi fundamental para eu estar aqui falando com você. E aí agora ela virou uma ferramenta que eu uso no meu trabalho, olha que lindo.
Então pega aí papel e caneta pra gente fazer juntas esse exercício. Você vai pegar uma folha e no centro dessa folha você vai fazer um círculo. Se você quiser, você pode fazer um coração, você pode fazer o símbolo que você quiser. E dentro dele, você vai colocar o seu nome. Então você vai colocar eu, ou vai colocar Andressa, Renata, Caio, Gisele, Fabi. Você vai colocar o nome que você quiser aí, tá? Então coloca esse nome aqui dentro do seu círculo, tá bom? Depois que você colocou o seu nome aqui dentro do círculo, o que você vai colocar aqui? Você vai escrever: esquece sociedade. Você tá aqui comigo agora, ó. Nós estamos juntas aqui. Só existe a gente, eu e você. Eu, você, o seu celular, o seu computador, essa tela aqui. Estamos nós aqui, ó. Esquece que existe um mundo lá fora. O que é que você quer viver na sua vida? O que é que você quer proporcionar através do seu trabalho? O que é o seu servir? O que você quer proporcionar para as pessoas com as quais você trabalha ou para os clientes do seu trabalho? Escreva dentro desse círculo o que você quer proporcionar para essas pessoas. Seja através de um serviço, seja através de um produto, que pode ser naquilo que você já faz hoje ou pode ser naquilo que você quer fazer. Então escreve. E aqui eu quero que você escreva um pouco mais profundo, porque quais são as primeiras coisas que vai vir para você? As primeiras coisas que vão vir para você eu quero levar para as pessoas bem-estar, eu quero levar para as pessoas... Eu quero levar autoconhecimento para as pessoas, eu quero levar autocura para as pessoas, eu quero levar... enfim, você vai trazer coisas que você quer levar, mas eu quero que você traga sentimentos que você quer proporcionar para as pessoas. Então, se você quer levar uma terapia holística para a pessoa, se você quer levar cura, se você quer levar autoconhecimento, se você quer ajudar as pessoas de alguma forma, o que isso vai proporcionar para elas e para você? Como que você vai se sentir através disso? Então é isso que eu quero que você escreva aí, que é a segunda camada daquilo que você faz, tá? Por exemplo, eu, Andressa, eu quero levar expansão da consciência para as pessoas, para que elas despertem o propósito de vida delas e elas vivam aquilo que elas vieram aqui para ser. Vivam a verdade do coração, aquilo que elas amam fazer, quem elas realmente são em essência de alma, a nível espiritual. Por quê? Porque eu acredito que é assim que a gente vai transformar o planeta. É assim que a gente vai transformar a humanidade. Cada um vivendo a sua verdade e aquilo que veio aqui para ser. Então é isso que eu quero levar para as pessoas. Por quê? Porque é assim que eu vou viver o amor em plenitude. É assim que os meus filhos vão viver o amor em plenitude. É assim que a sociedade à minha volta vai viver o amor em plenitude. Quando cada um encontrar o seu brilho interior e a sua potência interior. Então é isso que eu levo para as pessoas. E eu sou a lanterninha no caminho delas. Eu coloco a luz assim, naquilo que elas não estão enxergando para elas enxergar. E aí elas dão os próprios passos delas, tá? Então escreve aí dentro desse círculo o que é isso para você. Beleza? Fizeram? Dá um ok aqui pra mim, pra eu saber se vocês fizeram. Ó, tem bastante gente chegando na live aqui. Se você tá chegando aqui, não é por acaso, hein? Fica ligado que tem uma mensagenzinha pra você nessa live. Fizeram? Maravilha. Então tá. Então agora é o seguinte. Pensa que... Lembra que eu falei que você precisa integrar o conhecimento, que não é sobre o conhecimento que você adquire, mas sim sobre o quanto você integra esse conhecimento e abre espaço para integrar esse conhecimento na sua vida? Eu quero que você pense sempre, leve para a sua vida de hoje em diante a filosofia da árvore. Como é a filosofia da árvore? Uma árvore, quando você vai... Olha que lindo, eu tenho um exemplo. Quando você vai plantar uma sementinha, quando você bota a sementinha na terra, vai começar a sair essas raízes aqui, né? Cheio de raiz aqui, ó.
Mas primeiro você precisa colocar uma sementinha na terra. E essa sementinha na terra, você vai precisar regar ela, nutrir ela, mesmo que você não enxergue ela. Presta atenção nisso. Quando você planta uma flor ou uma árvore, você coloca uma sementinha na terra e você precisa regar ela, nutrir ela, mesmo que você ainda não a enxergue. Qual é a primeira metáfora nessa história com relação à sua vida? Quando você entra no universo do autoconhecimento, da espiritualidade, de olhar para você e se reconectar com a sua essência, você está procurando essa reconexão. Você talvez ainda não esteja se reconhecendo e você está procurando essa reconexão. Quando você está procurando essa reconexão, assim como a sementinha que está na terra, você precisa nutrir ela, para que um dia você comece a perceber. E olha quem tá aí, Bru, maravilhosa, tá aqui, ó. Gente, a Bru, aprendi isso com a Bru, tá? Aprendi isso com a Bru e aplico isso na minha vida hoje, por isso que eu tô falando para vocês. Então, o que acontece? Quando você coloca essa sementinha aqui na terra, você vai nutrir ela e você vai alimentar ela, mesmo que você ainda não enxergue. E mesmo que você não saiba o que ela vai dar quando ela sair da terra. Só que você confia e você acredita e você tem fé de que se você nutrir ela, vai dar alguma coisa. Certo? Você não sabe o que, você não sabe se vai dar pitanga, se vai dar amora, se vai dar só uma flor, se vai sair uma orquídea, você não sabe. Mas você sabe que você vai dar alguma coisa. Essa é a primeira metáfora dessa história. A segunda parte dessa história é o seguinte: nesse momento da tua vida, agora, hoje, dia 17 de setembro de 2020, eu quero te dizer que você tem 3 sementinhas para plantar, a partir de agora, de forma consciente. Anota aí. Você tem 3 sementes para plantar na sua vida a partir de agora, de forma consciente. Uma semente se chama corpo, a outra semente se chama mente, a outra semente se chama espírito. Então, o que você vai fazer no seu desenho agora? No seu desenho agora, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxar aqui 3 coisinhas. Essa aqui representa a semente do corpo, esse aqui representa a semente da mente, esse aqui representa a semente do espírito, tá? Essas são as 3 sementes que você recebeu hoje como um presente divino para nutrir. E agora vem a segunda reflexão, o segundo exercício. O que é que você está fazendo com essas sementes? Você está nutrindo essas sementes? Você está alimentando essas sementes? Você está olhando para elas com intenção? Porque se você não conhecer essa semente, suponhamos que essa semente ela só precise suponhamos que essa semente ela precise de água todos os dias. E você está dando água para ela uma vez por semana. Ou uma vez a cada 15 dias. Ou uma vez por mês. Ou você não está dando água para ela. Porque você não está enxergando ela ainda. Só que se você não der água para ela de forma consciente, alimentar e nutrir ela de forma consciente, como que você vai colher os frutos dela depois? Ela não vai crescer, ela não vai fortalecer, ela não vai aparecer, ela não vai sair debaixo da terra. E o que significa ela não sair debaixo da terra quando a gente traz a metáfora para você? Significa que o seu brilho ele não vai aparecer. E se o seu brilho não aparece porque você está inconsciente para essas 3 sementes que você precisa regar e alimentar na sua vida, você vai ficar procurando lá, você vai estar lá embaixo da terra, presta atenção, você vai estar lá embaixo da terra e aí você vai ficar esperando que as outras pessoas
percebam o teu sol, percebam o teu brilho. Que significa o quê? Significa que você vai buscar reconhecimento dessas pessoas. E o fato aqui é que o problema não é você buscar o reconhecimento das pessoas. O problema aqui é que, como você está inconsciente para esse processo, de que forma você vai fazer isso na sua vida? Falando a linguagem das outras pessoas. E se você está inserida no ambiente errado, onde a maioria das pessoas está alienadas, a maioria das pessoas está inconsciente, você vai agir e falar de forma inconsciente. Então você vai falar para elas, nossa, é verdade, tá todo mundo me perguntando se eu tô trabalhando ou não, então eu tenho que trabalhar com qualquer coisa, porque eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso pagar a conta. E é isso que eu vim aqui fazer. Ah, é verdade, estão falando que eu era bem-sucedida e que agora eu preciso ser bem-sucedida de novo, e ser bem-sucedida para os outros é fazer tal coisa, e você deixa de lado o que é ser bem-sucedida para você. E aí você esquece que, no fundo, o que realmente importa é você ser feliz e estar em paz consigo mesmo. Que, na verdade, é o que todo mundo busca na vida. Só que algumas pessoas não admitem. E algumas pessoas acham que o estado de felicidade está na posse, está no ter. E não é sobre isso. E aí você entra nesse looping do piloto automático na sua vida. E aí você começa a dar importância para o julgamento. Por quê? Porque é através disso que você começa a buscar o seu brilho, só que é um brilho que logo ele se apaga. Por quê? Porque não é um brilho que está saindo de lá debaixo da terra, sendo nutrido e vindo para fora com força, com sustentação. Entende? Faz sentido isso para você? Então, qual é o exercício aqui? O que você pode fazer na sua vida diária hoje para você nutrir o corpo, para você nutrir a mente, para você nutrir o seu espírito? Como que você está cuidando do seu corpo? Como que você está se alimentando? Como que você está cuidando dele? Se você está fazendo atividade física? Como que você está fazendo isso? Como que você está nutrindo a sua mente? Quais são as coisas que você escuta? Quais as conversas que você tem? Quais os níveis dos seus relacionamentos? Você fica ouvindo notícia? Você fica assistindo TV? Você fica se alimentando de bobagem? Como que você nutre a sua mente? Você faz atividades que estimulam a sua mente? Ou você fica entupindo a sua mente de coisa? Você observa os seus pensamentos? Você reflete sobre os seus pensamentos? Você pergunta o que eles querem falar, por que eles estão aparecendo, da onde eles vêm, qual é a origem desses pensamentos? Qual a causa desses pensamentos? O que ele está gerando na sua vida hoje? Então, de que forma você está nutrindo a sua mente? E de que forma você está nutrindo o seu espírito? Porque você não é esse corpo que está aqui. Você é uma alma. Você tem um espírito. O seu espírito, ele está, parte dele habitando esse corpo. Então, como que você está nutrindo essa conexão espiritual dentro de você? A Vaiana fala, a Vaiana é a canalizadora do Theta Healing, né? A Vaiana fala que, imagina, eu não tenho um copo aqui, mas imagina que a minha mão aqui é um copo. E o copo é como se fosse o teu corpo físico. E a sua alma, quando você coloca a sua alma aqui dentro do copo, parte dela entra no copo. Quando você coloca a mão dentro do copo, você colocou a mão dentro do copo, parte da sua mão fica dentro do copo, mas o restante, pegando a sua mão e um pouco do braço, sai, certo? Não entra tudo no copo. É a mesma coisa com a nossa alma. Parte da nossa alma está habitando esse corpo, mas a nossa alma, ela é tão grande, ela é tão maior do que isso,
que ela transita em todos os planos da existência e uma parte dela está aqui habitando esse corpo. Só que a gente é muito mais do que isso. Nós somos corpo, mente e espírito. Isso tudo faz parte da essência da nossa alma. Então, o que você faz na sua vida diária para você nutrir a sua conexão espiritual? Por quê? Porque nós viemos de um plano espiritual. A gente escolheu estar aqui nesse momento para servir e evoluir com amor. É isso que a gente veio fazer aqui. Aonde que o Theta Healing ele nos ajuda nesse processo? O Theta Healing ele nos traz a consciência da causa, da origem de todos os nossos pensamentos e sentimentos para a gente mudar isso dentro da gente e criar uma nova realidade. Ele nos traz sim essa conexão espiritual, porque a gente se conecta diretamente com a fonte, a gente aprende a se conectar com o Criador, a estabelecer essa conexão na nossa vida diária, ensina a gente a se conectar com a ancestralidade, com anjos da guarda, e ensina a gente a se reconectar com essa nossa essência. E sim, ensina a gente a lidar de forma muito mais amorosa e harmoniosa com o nosso corpo. Por quê? Porque traz consciência para esse processo. Traz consciência que o seu ser é muito mais do que o que você enxerga no espelho. O meu ser é muito mais do que eu tô vendo aqui com você, do que eu tô vendo na tela aqui. Por isso que tudo que eu faço com os meus alunos, com vocês aqui, eu falo que não é sobre mim, não é sobre a Andressa. Não importa que é a Andressa que tá aqui, entende? Eu tô aqui só como um canal, como um instrumento de trazer uma mensagem que vai ressoar com quem tiver que ressoar. E tá tudo bem se não ressoar com alguém. Então, o que você fala, o que você faz na sua vida diária para você nutrir essas 3 sementinhas? E eu quero que você saia daqui hoje com pelo menos uma ação para você. Eu quero que você saia daqui hoje com uma coisa que você vai colocar em prática na sua vida diária para nutrir a sua sementinha do corpo, para nutrir a sua sementinha da mente, para nutrir a sua sementinha do espírito. Por quê? Quanto mais você fizer isso e compreender que isso é um processo, é uma jornada, e que assim como a planta, para a flor nascer e para o fruto dar, precisa de tempo e de regar isso com o tempo. Quanto mais você nutrir com amor, mais você vai colher. Só que essa colheita, presta atenção agora, essa colheita não é você que determina quando que ela vai acontecer. Essa colheita é a natureza que te fala quando que ela vai acontecer. O seu único trabalho, presta atenção, o seu único trabalho é nutrir essas 3 sementinhas, sem se preocupar com a colheita. Porque quando você entende que é sobre nutrir essas 3 sementinhas, mesmo que você ainda não as enxergue, a colheita vai vir, porque essa é a natureza, o fluxo natural das coisas. Depois que você fizer esse mapa e você fizer essas atividades que eu te falei, assim como essa minha cliente, quando alguém te perguntar o que você está fazendo ou com o que você está trabalhando, você vai ler isso aqui para essa pessoa. Você vai falar assim, ó, tô trabalhando, sim, já tô trabalhando, eu tô agora nesse momento nutrindo as sementes da minha vida para poder levar isso aqui para as pessoas. E você vai dizer o que é isso aqui que você vai proporcionar para as pessoas e para você. Sabe o que essa pessoa vai te responder quando você tiver a coragem de falar isso aqui para essa pessoa? Ela vai te falar assim: como funciona isso? Como assim? Me conta mais sobre isso. Só que aí, quando essa pessoa te falar, me conta mais sobre isso, como assim? O que é isso?
não é com a fala que você vai responder. Sabe como que você vai responder? Com as suas atitudes, com o seu exemplo. Você não vai responder com as suas palavras. Você vai responder com aquilo que você está fazendo. E aí, sabe o que vai acontecer quando você começar a responder com aquilo que você está fazendo? As pessoas vão enxergar o seu brilho. As pessoas vão enxergar aquele brilho que saiu debaixo da terra. E elas vão falar assim: nossa, eu quero me nutrir desse fruto também. E é aí que você vai levar transformação para a vida das pessoas, para o seu ambiente, para o planeta que você vive, porque essa mudança aconteceu dentro de você. E é só assim que você pode mudar o outro e mudar o mundo à sua volta. Entendeu o contexto aqui do negócio? E quanto mais você tiver conectada com isso que você escreveu aqui no centro, e quanto mais você tiver nutrindo essas 3 sementinhas na sua vida, são só 3, gente, somente. Quanto mais você estiver fazendo isso aqui, mais o seu caule vai crescer, mais flores você vai dar, mais frutos você vai dar, mais gente você vai alimentar. Quanto mais gente você alimentar, mais recurso para nutrir as tuas 3 sementinhas você vai receber da natureza. É isso que o plano espiritual quer de você. Só que o que acontece? Acabando minha bateria aqui. Eu também arrepiei. Eu falei com a minha alma agora. Algumas pessoas, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu sei que às vezes é desafiador para você enxergar isso. Eu sei que é. Porque parece algo muito distante. Só que eu quero te falar uma coisa. Eu não tô falando aqui pra você desse conceito. Eu tô vivendo esse conceito. Eu vivo isso todos os dias. E aí que tá. Algumas pessoas, elas até entram nessa jornada, né? Algumas pessoas, elas até começam a fazer isso. Só que elas fazem isso por uma semana, ou elas fazem isso por 15 dias, ou elas até fazem isso por 21 dias, né? Que tem o famoso desafio dos 21 dias. E daí elas param. Por quê? Porque nesse período que elas estão fazendo isso, elas ainda não começaram a colher frutos. E aí elas param. Só que elas esquecem que não é a gente que determina quando que a gente vai colher o fruto. É o plano espiritual, é a natureza, é a essência divina. E às vezes, dependendo de tudo que você viveu, dependendo das crenças que você tem, dependendo do processo de evolução da sua alma, esse processo ele vai ser menos ou mais demorado. E às vezes é justamente o teste que você recebe para ver se você está firme nessa jornada. Entende? E é isso que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas não vive isso todos os dias da vida delas. Todos os dias da vida. Porque a vida é isso. E isso é simples. É simples. E hoje eu posso falar isso pra você porque eu vivo isso. Antes eu sabia disso, porque lá atrás, quando eu comecei a me conectar com isso e quando eu decidi que eu ia me reconectar com a minha essência e reconhecer quem era a Andressa independente do outro, quando eu fiz isso e tomei essa decisão na minha vida, naquele momento eu comecei a adquirir conhecimento e eu sabia de tudo isso que eu tô te falando.
Só que naquele momento eu ainda não tinha chegado nesse lugar de viver isso, porque eu ainda não tinha aberto espaço para integrar esse conhecimento e aplicar isso na minha vida. E hoje eu aplico isso na minha vida, eu vivo isso na minha vida e eu sei como é esse processo. É por isso que eu tô te falando isso. E esse é o seu desafio. É entender que é na simplicidade que está tudo que você está buscando e que você veio aqui fazer. Só que para isso você vai ter que ter coragem. Não é de você, coragem só de você ficar lidando com o julgamento dos outros. Você vai ter que ter coragem de lidar com as suas próprias barreiras internas diariamente. Todos os dias. Todos os dias. Esse é o seu desafio. E lidar com a gente mesmo é mais desafiador por quê? Porque a gente não tem referência. A referência somos nós mesmos. A gente tem inspirações, mas a gente não tem referência. A referência é a gente com a gente mesmo. E como que você se desvencilha, então, dessa questão de não ter referência e de não querer modelar o outro, né? O outro me inspira, mas como que eu uso essa inspiração para criar a minha própria referência? Porque cada um aqui é único. Você cria isso dessa forma, você cria isso da seguinte forma. A sua referência é você hoje ser melhor do que o que você foi ontem. Então, se ontem você nutriu meia boca a sua sementinha do corpo, da mente, do espírito, ou você nutriu só uma delas, hoje você nutre 2. Amanhã você nutre 3. Depois de amanhã, você nutre 3 de uma forma um pouquinho melhor. Depois de amanhã, você vai nutrir as 3 cada vez melhor. Daqui a pouco, você vai estar usando, ao invés de um copo, um regador. Daqui a pouco, você vai comprar um regador de 2 litros. Daqui a pouco, junto com o seu regador, vai vir, sei lá, um borrifador de alguma coisa. Daqui a pouco você vai saber que você pode comprar um adubo e você vai colocar um adubo naquela plantinha. Entende? Gradativamente, porque isso é um processo. Não é uma linha de chegada. E quando você tem a consciência espiritual sobre a sua vida, você entende que tudo que você está fazendo aqui nessa existência vai impactar em outras existências. Em outras experiências que você vai ter. Quanto antes você despertar para isso, mais você se eleva, mais você eleva a sua frequência, mais você eleva a sua energia e mais você evolui espiritualmente. Entende? Então, essa é a jornada, galera. É assim que a gente se liberta desse julgamento para viver do que a gente ama, para viver do que realmente a gente ama e para fazer aquilo que a gente ama. E toda vez que você se questionar sobre isso, eu vou te dar mais um exercício aqui para você fazer. Deixa eu ver que horas são aqui. Toda vez que você se questionar sobre isso, você vai fazer o seguinte exercício. Você vai olhar para aquela pessoa e você pode fazer uma pergunta para ela. Você vai fazer a seguinte pergunta para ela. Essa mesma pessoa que está te julgando, eu vou te dar vários exercícios para você fazer com ela, tá? Mas essa mesma pessoa que está te julgando, você pode fazer uma pergunta para ela que é: fala para mim. Primeiro você fala com amorosidade, porque agora você entende que talvez essa pessoa só está inconsciente, tá? Então quando essa pessoa estiver te julgando, você vai falar assim para ela: eu acolho e eu sou grata por você estar me falando isso, porque eu sei que no fundo você só está preocupada comigo. Eu sei que no fundo você só quer o melhor para mim. Porém, eu preciso te perguntar uma coisa. Conta pra mim como que você faz para nutrir o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. O que você faz na sua vida diária para isso? Se essa pessoa te perguntar como assim,
você já sabe que ela tá inconsciente. Você já sabe que ela tá inconsciente. Se ela te falar assim, mais ou menos, ela ainda tá na jornada dela. Então ela não tá com a energia elevada o suficiente, com a frequência elevada o suficiente e sutil o suficiente para te falar qualquer coisa. Agora, se essa pessoa te falar assim, nossa, eu faço isso, isso e isso para nutrir o corpo, a mente e o espírito. Isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque a pessoa que está nutrindo o corpo, mente e espírito com consciência de forma consistente, ela nunca vai te julgar. Porque nesse lugar não existe julgamento. Entendeu? Esse é um exercício que você vai fazer com outra pessoa, com essa pessoa. O segundo exercício que você pode fazer com essa pessoa é acolhe, agradece esse julgamento e reflete. Olha para a vida dessa pessoa, já que ela está próxima a você, e se pergunta se essa pessoa, ela está feliz, se ela está em paz, se ela está realizada. Olha para a vida dessa pessoa e percebe você com o seu olhar, se você entende que ela está te dando exemplo de nutrir corpo, mente e espírito. Exemplo. Se ela está vivendo isso. De novo, se ela estiver vivendo isso, ela não vai te julgar. Então ela não vai estar nesse lugar. E aí, ou seja, você reflete e você fala assim, cara, essa pessoa só tá inconsciente. E tá tudo bem, mas no fundo ela quer o melhor pra mim. No fundo ela quer que eu fique bem. E aí você se reconecta com você e você fala, tá tudo bem essa minha jornada. Tá tudo bem esse meu processo. Tá tudo bem eu fazer isso. Entende? Fez sentido isso pra você? Tocou o seu coração de alguma forma? Isso ressoou dentro de você de alguma forma? Fez sentido para sua vida? Fez diferença para sua vida? Eu quero minimamente que você entenda, independente de qualquer coisa que eu falei aqui, que não é sobre o que eu falei, é sobre o que você vai fazer diante do que eu falei. E você dedicou aqui 1 hora do seu tempo, da sua energia aqui comigo. Então, o meu convite para você não é sobre você me valorizar, é sobre você valorizar a 1 hora do seu tempo, da sua energia que você dedicou aqui comigo. É sobre você reconhecer isso. Sabe por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Porque eu, Andressa, eu sei que a sua sementinha, ela pode dar uma flor muito linda e cheia de frutos. Eu sei disso. E eu consigo enxergar isso dentro de você. Eu consigo ver isso dentro de você, ver o seu brilho. Porque hoje eu consigo ver isso em mim. E eu sei que isso existe em você, porque nós somos semelhança. Então, não é sobre o que eu falei. É sobre como você vai agora nutrir as suas sementinhas para que juntos e juntas a gente possa formar um belo jardim. Porque um jardim com uma planta só não tem graça. Agora, o jardim com um monte de planta linda, ele é um lugar que todo mundo quer estar. Esse é o meu convite para você. A Regina falou, tô com muito medo do julgamento porque tô começando com Theta Healing. Gente, se eu fosse ouvir tudo que as pessoas falam sobre Theta Healing, eu sou Theta Healer e coach ainda, sabe? Eu uso isso ainda. Se eu fosse dar ouvidos pra isso, não tava aqui falando com vocês. Pratique saúde consciente. Como é seu nome, Flor? Gostei desse Instagram, hein? Estou nessa jornada desde 2017, despertando e reconectando a minha essência. É isso aí. Para me perdoar de ter sido a outra.
Tá tudo bem, você só estava inconsciente. Agora você está tendo a oportunidade de ficar consciente por esse processo. Ai, que lindo, gente. As mensagens de vocês, maravilhoso. Maravilhoso. Cris, oi. Sim, agora sim. Agora reconheci. Maravilhosa. Gente, então essa era a mensagem que eu queria trazer para você. E saiba que o mundo, o planeta, precisa de jardins pra gente se acolher, pra gente contemplar, pra gente viver a paz e o amor da natureza divina das coisas. E um jardim de uma flor só não tem graça. Então, eu espero e eu desejo, não é que eu espero, eu desejo que você a partir de hoje escolha nutrir as suas sementinhas com consciência. Tá bom? Vai ficar gravado sim, eu vou baixar aqui e vai ficar gravado, eu vou deixar essa live disponível ou aqui no meu Instagram ou no meu canal do YouTube. Eu aviso vocês no meu Stories, tá? Gente, gratidão por estarem aqui. Dessa, você aconselha fazer o DNA básico presencial ou online? Cris, eu vou pedir, ó, tem várias alunas minhas aqui, alunas maravilhosas, deusas. O que vocês acharam do Theta Healing online? Me falem. Cris, é incrível fazer online. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, aproveitando que você falou sobre isso. Todas as turmas de DNA básico que eu abri, lotaram. Eu abri 4 turmas, as 4 turmas lotaram, tá? Uma turma lotou em 10 minutos, a segunda turma lotou em menos de 24 horas e as outras turmas lotaram também. E tem gente me pedindo ainda. E eu resolvi, eu tinha um final de semana livre dentro do mês, e eu resolvi dedicar esse final de semana para estar com vocês que querem fazer o DNA básico, tá? Então, eu tomei essa decisão hoje, e aí eu tô abrindo uma turma do DNA básico no dia 1º de outubro. Vai ser essa turma extraordinária que eu abri agora, tá? Então, 1º de outubro, se você quiser, se você sentir no seu coração, me manda um direct para eu te mandar todas as informações de como vai funcionar. E o DNA avançado, a gente tem... no DNA avançado eu tenho turma aberta, tá com vaga, tem no link do meu perfil do Instagram, ainda tenho algumas vagas. No link aqui no meu perfil do Instagram tem um link, nesse link tem lá DNA avançado, se você clicar lá você vai ter acesso a todas as informações, tá bom? Ó, minhas alunas te responderam, viu, Cris? Todas falando aí que é incrível fazer online. E vem pra tribo, você já vai estar com a tribo. Entrou pro curso, gente? Entrou pro curso, você já tá na nossa tribo, você já tem as aulas de acompanhamento semanal comigo, você já tá no nosso universo. Então, se você sentir, vem embora. Cristiana Malves, M. Alves, acho que é, né? Eu vou te responder, minha flor. Desculpa se eu ainda não te respondi, porque tem muitas mensagens, mas eu vou te responder, tá bom? Que lindo que você mandou. Teta tribo, é isso aí. Lindezas, eu vou fechar aqui para poder salvar a live para vocês. Gratidão por hoje, gratidão por esse nosso encontro. E semana que vem teremos mais live. Se liga aí na programação que vem muita novidade por aí, tá bom? Regi, vem que eu tô te esperando. Cris também, vão ser muito bem acolhidas e recebidas. Beijo, beijo para todas as minhas alunas lindas que estavam aí também. Vocês são deusas maravilhosas. Gratidão a todo mundo que dedicou a sua energia e o seu tempo aqui comigo, tá bom? Beijo, gente!